Bom, pessoal, aqui vou mostrar para vocês a análise de um ensaio fatorial 2x3 utilizando o programa R. Então, beleza? Esse aqui é o mesmo exemplo, né, do que nós vimos na aula, no ensaio em que foram analisados diferentes recipientes para a produção de mudas, no qual foram analisadas duas espécies e avaliada aqui a altura das plantas de eucalipto. Então, são duas espécies de eucalipto. É um experimento em delineamento em bloco, em delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições. Então, esse aqui que apresenta é o formato correto de se organizar os dados para que ele possa ser processado no programa. Então, a primeira coluna aqui corresponde a um dos fatores, um dos fatores do ensaio, nesse caso aqui é o tipo de recipiente que foi analisado. No caso aqui nós temos 2 recipientes, recipiente 1, no caso 3 recipientes, né? Recipiente 2 e o recipiente 3. O segundo fator corresponde à espécie, né? Tem que ser colocado na segunda coluna, e aqui nós temos 2 espécies. E a terceira coluna aqui corresponde às repetições. Foram 4 repetições, repetição 1, 2, 3 e 4. Se fosse um delineamento em blocos casualizados, ao invés de repetições, aqui nós teríamos as informações dos blocos. Então, a primeira coluna, primeiro fator, segunda coluna, segundo fator. Importante, se tivesse um terceiro fator, ele viria aqui na terceira coluna. Outra coisa importante aqui, a espécie poderia vir aqui, o fator espécie poderia ser a primeira coluna? Sim, tem problema nenhum. Bem como aqui o fator recipiente poderia ocupar a segunda coluna. Nesse caso aqui, primeira coluna é o primeiro fator recipiente, segunda coluna fator espécie, a terceira coluna, como é um fatorial 2x2, aqui essas repetições, e a partir, nesse caso aqui, a partir da terceira coluna em diante, são as variáveis, que pode ser aqui a altura, aqui eu poderia colocar massa fresca, aqui as informações de massa fresca, né? Os dados que foram coletados. Nesse caso aqui nós temos apenas uma variável resposta. Importante, pessoal, que é o padrão de organização dos dados, né? Por exemplo, aqui, primeiro fator, recipiente. Todas as informações do recipiente 1 devem estar aqui. Nota que para baixo aqui você não vê mais recipiente 1. Todos estão aqui. Dentro do recipiente 1, nós temos as informações da espécie 1 e da espécie 2. E dentro da espécie 1, nós temos as 4 repetições da espécie 1 e aqui as 4 repetições da espécie 2, todas nessa sequência. Então, nós temos aqui o recipiente 1, a espécie 1 e aqui a espécie 2. Vou até de outra cor aqui para chamar a atenção. Dentro da espécie 1, as 4 repetições, e dentro da espécie 2, também as 4 repetições. A mesma coisa, o mesmo padrão, nós podemos ver para os outros recipientes. Aqui o recipiente 1 nós já falamos, e aqui o recipiente 2. Recipiente 2, espécie 1 do recipiente 2, espécie 2 do recipiente 2. E as repetições 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. A mesma coisa aqui para o recipiente 3. Todas as informações do primeiro fator devem estar seguidas. E dentro do primeiro fator, as informações do segundo fator, nesse caso espécie. Espécie 1 e espécie 2. E depois as repetições. Então, esse é o padrão de organização dos dados. E aí a gente salva aqui as alterações, né, que foram feitas. Os nossos dados, eles estão aqui dentro dessa planilha chamada experimentação agrícola, que é ensaio fatorial. Ele foi salvo dentro aqui dessa pasta, experimentação agrícola. Uma vez os dados organizados de forma correta, o próximo passo é abrir o programa RBuild, o RStudio. Já tem aqui um RStudio aberto. Vou abrir e fechar isso aqui. Aqui a interface do RStudio. Primeiro passo é nós adicionarmos aqui um script, né? Para que clicamos aqui na folha em branco e adicionarmos um novo script aqui para as instruções serem escritas. Próximo passo é adicionarmos os dados ao programa. Então, eu vou aqui nesse botão, importar dataset, e aqui como está numa planilha Excel, partir do Excel. E aqui no browser vou buscar aqui onde é que está
aquela pasta dentro do computador. Da disciplina do EMA. Dentro da pasta experimentação agrícola e essa pasta ensaio fatorial. Clicar em abrir. E aqui notem, como aqui nós temos apenas uma guia, né? Então aqui nós temos uma pré-visualização dos dados, o nome do arquivo. Como nós temos apenas uma guia aqui, é aquela que está mostrando, né? Se tivéssemos várias guias aqui com vários dados, ia mostrar aqui as diferentes guias. Aqui o intervalo em que os dados foram coletados, da célula 1 até a célula D10. É importante aqui que essa caixinha esteja marcada, né? Que é para que essa coluna aqui seja a primeira linha dos dados, carregue as informações dos nomes das colunas, né? Isso aqui, primeiro recipiente, isso aqui espécie, repetição e autor. Então isso aqui tem que estar marcado, se não tiver marcado vai dar errado. Marca aqui e clicamos aqui em importar os dados. Automaticamente, os dados já vêm para cá e aí a gente vai novamente aqui. Então, aqui abriu duas guias. Uma guia mostrando os dados e essa outra guia aqui é a guia do console no qual a gente vai digitar os códigos. Próximo passo, pessoal, uma vez que os dados já foram carregados, é carregar o pacote. Nós vamos utilizar mais uma vez aquele pacote XPDX em português. Então a gente vai aqui na guia Packages, e aqui na lupinha, uma vez que você já instalar o pacote, digitar XPDX. E aí vai aparecer aqui, ó, tem dois aqui, ó, no nosso, que nós vamos utilizar esse primeiro e esse último aqui, xpdex.pt. É um pacote de experimentação, só que em português. Nós deixamos ele marcado, porque é importante deixar ele marcadinho aqui, para que ele possa ser lido pelo programa. Se ele não estiver marcado, o computador vai ter as instruções do pacote, né, todas as informações do pacote, entretanto, ele não vai poder ser lido pelo programa. Ele só vai poder lido pelo programa se tiver marcadinho aqui, no qual o pacote fica disponível para execução. Uma vez o pacote disponível para execução, a gente pode começar a rodar aqui. Primeiro passo aqui, pessoal, é carregar os dados já estão disponíveis, a gente precisa dar nome a esses dados, né? Nesse caso aqui, a gente tem que criar um objeto para associar aos dados que foram carregados. Vamos chamar esse objeto de A. E a gente vai falar que A é igual aqui, os dados que nós carregamos. O nome dos dados que nós carregamos é ensaio fatorial. Então, eu vou digitar ensaio. Notem que tem que ser com letra maiúscula, né? Ensaio fatorial, já deu aqui já deu aqui no momento em que você começa a digitar. Ele já mostra aqui se realmente esses dados aqui, você fala que sim. Então, você clica aqui, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que esse objeto A, ele tem as mesmas informações que estão contidas nessa planilha aqui de ensaio fatorial. E a gente, para fazer com que essa função aqui seja estabelecida, nós clicamos aqui no botão Run. E aí já assumiu que está correto. O A é igual a ensaio fatorial. Se eu digitar o A maiúsculo e pressionar o Run, notem que os dados vieram para cá. Então quer dizer que funcionou. Uma vez nós acabamos de atribuir aqui, qual que é o objeto que representa os nossos dados. Agora a gente pode utilizar a ferramenta do pacote XPDX para poder fazer o processamento desses dados. Então, para começar, para saber qual que é, né, a sequência de linhas de código que a gente vai utilizar, a gente pede a informação aqui, damos um clique duplo aqui no XPDX, e que ele vai aparecer um conjunto de instruções. No nosso caso aqui, nós temos que procurar aqui as instruções relacionadas a um fatorial duplo de 2 por 2, não, de 3 por 2, só que em delineamento em blocos casualizados. O caso será esse aqui, fatorial duplo em DIC. Se fosse o fatorial duplo em DBC, seria essa outra função aqui. No nosso caso, fatorial duplo em delineamento inteiramente casualizado, é esta função FET2DIC, .DIC.
Clicamos sobre ela e aqui vão aparecer as instruções ou os conjuntos de argumentos que seriam necessários para que esse pacote rode, para que esse pacote processe. Então, são essas instruções aqui. Então, aqui fetch2.dict é a função, e o primeiro argumento é fator 1. O que é esse fator 1? O que a gente tem que colocar lá? Ele se refere ao valor numérico ou complexo, contendo os níveis do fator 1. A gente tem que informar qual que é o fator 1. No caso lá, o nome da coluna que está associada ao fator 1. Nesse caso, recipiente. Segundo argumento, fator 2. Fator 2, ele está falando aqui, se refere ao fator numérico ou complexo associado aos níveis do fator 2. A gente vai verificar aqui, no fator 2, as informações do fator 2 estão na coluna espécie. Então, seria no lugar de substituirmos aqui a palavra fator 2 por espécie. Tá aqui. RESP aqui é o valor numérico complexo contendo a variável resposta. Que a gente tem que adicionar aqui qual que é a variável aqui que nós avaliamos. Não é repetição, mas sim a variável altura. Então, ao invés de estar escrito aqui RESP, nós escreveríamos, essa palavra RESP seria substituída pela palavra altura, da forma que ela está escrita aqui. O quali aqui se refere a se as variáveis são qualitativas ou quantitativas. Nesse caso aqui são todas variáveis qualitativas, é um true. Então, deixamos como está. mcomp representa aqui o teste de média que a gente deseja fazer. Vamos deixar aqui o teste de Tukey. E aqui, no FactNames, ele permite nós nomearmos o fator 1 ou o fator 2. Aqui, como exemplo, ele está chamando o fator 1 de fator 1, F1, e o fator 2 de F2. Nós poderemos substituir esses nomes aqui pelas palavras que representam o fator 2. Nesse caso aqui, o fator 1 seria recipiente, o fator 2 seria a espécie. Teste de significância do teste de Tukey, 5%. Teste de significância do teste F, a 5% também. Então, vamos voltar aqui. Então, o próximo passo é só pegarmos essa função aqui, que vai permitir nós analisarmos os dados, darmos um Ctrl+C e aqui um Ctrl+V. Só que, pessoal, a semelhança, esse pacote aqui ele tem um probleminha, né? A semelhança do que nós vimos lá na análise de DIC-DBC, antes de executarmos esse pacote, é necessário que o pacote reconheça essa função e reconheça os dados. Porque se analisarmos aqui, não tem nenhum local que a gente possa fornecer para essa função de que ela deve analisar esses dados presentes em A. E isso aqui ele só consegue se nós adicionarmos essa função aqui, ó, atache com os dados. Aqui no final de cada instrução aqui, ele pega aqui um exemplo, né? O exemplo data x4, a taxa, esse x4 aqui corresponde aos dados, no nosso caso os nossos dados é A, e a taxa significa que ele vai passar a ler os dados que estão presentes aqui dentro desse objeto. Então vamos pegar aqui essa taxa, dar um Ctrl+C, adicionarmos aqui sobre a função do fator 2, e ao invés de colocarmos aqui exemplo 4, nós digitamos a letra A. Então, essa função aqui vai fazer com que esses conjuntos de argumentos aqui consigam reconhecer as informações numéricas contidas no objeto A. Então, o primeiro passo aqui é nós acionarmos o atache. Então, dá um A, em que ela já foi. E agora que a gente vai corrigir essa função para os nossos exemplos. Então, fator DIC, fator 2, fator 1. Aqui nós temos que colocar o nome da coluna que representa o fator 1. Nesse caso aqui, o fator 1 é recipiente. Então, vou apagar fator 1 e colocar recipiente. Já puxo aqui. Fator 2, ao invés de ser a palavra por fator 2, é o título da segunda coluna, espécie. Já puxa aqui espécie também. RESP é a variável resposta. Então, não é repetição. A única variável resposta que nós temos aqui é a altura. Então, vai ser a altura.
Da altura, tá certo aqui, altura com ela, tá certo? Todas as variáveis são qualitativas, senão nós deveríamos fazer uma análise de regressão. Teste de Tucker, nome do fator 1. Aí nós podemos, aqui é o nome que nós quisermos, né? Só para essa função aqui vai facilitar a gente identificar a análise de variância, interpretar a análise de variância. Então, o fator 1 é recipiente, vou colocar até com letra maiúscula aqui. Aqui não necessariamente, pessoal, a gente precisa colocar igual. Aqui sim a gente precisa colocar o nome da coluna como ele está. Aqui é só como aquele fator vai ficar identificado no quadro de análise de variância. E aqui, espécie. Beleza. Depois da função completa, só clicarmos aqui no Run. E aqui ele já executou. Todos os resultados estão aqui embaixo. Vamos aqui. E fez todos os desdobramentos possíveis. Fator 1, recipiente. Fator 2, espécie. Aqui ele está analisando a primeira variável, né, que é a altura. E aí, para verificar a significância, pessoal, nós temos que olhar esse número aqui. Ó. Isso aqui é chamado de p-valor. Para que tenha significância, né, por 5% de probabilidade, esse número de p-valor ele tem que ser menor que 5%. Nesse caso aqui, menor do que 0,05. Então, todos os números aqui são menores que 0,05. Consequentemente, a gente vai avaliar aqui, tem que fazer o desdobramento da interação recipiente vezes espécie, e ele começa aqui desdobrando a interação. O primeiro desdobramento que ele está fazendo aqui é desdobramento do recipiente dentro de cada nível de espécie. Beleza. Aí vai avaliar aqui os 3 recipientes dentro da espécie 1, houve diferença significativa, e todos os 3 recipientes dentro da espécie 2. Também teve diferença significativa. Todos esses valores aqui são menores que 0,05. Aqui ele faz o teste de Tucker, de recipiente dentro da espécie 1. E aí os melhores recipientes foi o recipiente 1 e 2. E aqui o teste de Tucker dos recipientes agora dentro da espécie 2. Primeiro ele fez dentro da espécie 1 e agora dentro da espécie 2. Novamente aqui o recipiente número 1 foi o melhor, o maior médio. Próximo passo aqui ele vai fazer o desdobramento de espécie agora dentro de cada nível de recipiente. Então tem aqui, ó, nós temos, aí vai comparar as duas espécies dentro do recipiente 1, que não deu diferença significativa, 0,6, tem que ser menor que 0,05. Comparou as duas espécies dentro do recipiente 3, que também não houve diferença significativa, já que esse valor aqui foi maior que 0,05. E aqui o único que apresentou diferença significativa em relação às espécies foi o recipiente 2. O valor aqui menor que 0,05. Se for maior, não tem diferença significativa. Se for menor que 0,05, tem diferença significativa. Ou seja, dentro do recipiente 1, uma espécie foi melhor que a outra. E aqui ele mostra o teste de Tucker, né? Não seria, ele já fez, não é o teste, análise de variância quando você tem 2 fatores já é conclusiva, mas ele mesmo assim ele fez. Mostrando aqui que a espécie 1 é melhor do que a 2 dentro do recipiente número 2. Muito bem, então é isso, pessoal. O que vocês vão ter que fazer é fazer essa análise com o exemplo que eu vou disponibilizar na atividade, beleza? E aí o resultado, como vocês vão ter que sintetizar todos esses resultados em uma tabela. Essa tabelinha vai ser igual, abrir aqui, sintetizem todas aquelas informações do banco de dados que eu vou passar para vocês, é uma tabelinha como essa, beleza? Que aqui tem a representação dos testes de média em uma condição em que a interação foi significativa.